Eles me encontraram em 12 de março de 2018. Não estavam procurando por mim, estavam procurando por ele. O carteiro notou primeiro. Dias seguidos, correspondência acumulando na caixa. Luzes acesas à noite, mas nenhum movimento. Um silêncio que não era apenas ausência de som, era ausência de tempo. Quando as autoridades forçaram minha porta, encontraram o que ninguém esperava. Não um corpo, não uma tragédia, mas uma anomalia. 7 relógios, espalhados por meus cômodos, todos parados exatamente na mesma hora, 13h17. O de parede da sala, 13h17. O despertador do quarto, 13h17. O cuco da cozinha, 13h17. O de bolso na mesa, 13h17. O de pulso no banheiro, 13h17. O de sol no jardim, sombra correspondente a 13h17. E o mais perturbador, o relógio interno do forno, 13h17. Não eram baterias mortas. Alguns eram mecânicos, outros elétricos, um a corda, outro solar. Diferentes mecanismos, mesma falha. Diferentes tempos de vida, mesma morte temporal. Esta é minha história. A casa onde o tempo parou de passar e onde 7 relógios guardam um segredo que ninguém, nem eu, compreende completamente. Os investigadores catalogaram cada um de nós, os 7 testemunhos silenciosos. Relógio número 1. Pêndulo de parede, francês, circa 1890. Parou às 13h17 com o pêndulo no ponto mais à esquerda. Para parar assim, teria que ser manualmente detido nesse exato milímetro. Relógio número 2. Despertador Westclox, 1960, corda. Mola completamente destensionada. Cálculos. Teria parado entre 15 e 20 dias antes da descoberta. Relógio número 3. Relógio cuco alemão, Black Forest. Os pássaros congelados meio para fora, bicos abertos em silêncio. O mecanismo de canto intacto, mas não acionado. Relógio número 4. Relógio de bolso de prata, 1920. Engrenagem quebrada. A fratura é nova, metal não oxidado. Coincidência com a hora da parada? Relógio número 5. Relógio de pulso digital Casio, 1990. Tela mostra 13h17, mas o chip interno registra a data de 14 de fevereiro de 2018. A bateria, testada, ainda tem 67% de carga. Relógio número 6. Relógio de sol no jardim. A sombra corresponde a 15h17 solar. Mas em 12 de março, às 15h17, nuvens cobriam o sol. Como a sombra se fixou sem luz? Relógio número 7. Timer do forno elétrico. Parado em 13h17, mas o circuito mostra ter recebido energia continuamente. Um pulso eletrônico congelado no tempo. 7 mecanismos diferentes. 7 falhas independentes. Um momento compartilhado. 3h17. Meu último habitante chamava-se Elias Martel. Horologista, relojoeiro especializado em instrumentos antigos. 63 anos, viúvo, sem filhos. Vivia aqui há 40 anos. Seu diário, encontrado na escrivaninha, revela uma obsessão crescente. 3 de janeiro de 2018. O pêndulo está adiantando 2 segundos por dia. Por quê? 15 de janeiro. Todos os relógios estão sincronizados. Não os ajustei. 1º de fevereiro. Sonhei com 3h17 novamente. É sempre a mesma hora.
13 de fevereiro. Eles estão desacelerando. O tempo dentro está mais lento que fora. A última entrada. 14 de fevereiro, 3:16. Eles vão parar. Eu sei. E quando pararem... A página termina aí. A caneta caiu no chão. Mancha de tinta ainda visível no carpete. Elias Martel desapareceu em 14 de fevereiro de 2018. Seu carro estava na garagem. Sua carteira na mesa. Seu casaco no cabide. Apenas ele e o tempo entre 3:16 e 3:17 desapareceram. Especialistas foram chamados, físicos, engenheiros, orologistas. Suas conclusões em relatório sigiloso Cronos 7. Primeira anomalia, a sincronicidade estatisticamente impossível. Probabilidade de 7 relógios independentes pararem na mesma hora, 1 em 4.199.040. Considerando mecanismos diferentes, 1 em mais de 50 milhões. Segunda anomalia, o efeito de não propagação. Relógios eletrônicos nas casas vizinhas funcionavam normalmente. A paralisação era localizada, dentro de mim. Terceira anomalia, a preservação paradoxal. Quando pararam, alguns relógios deveriam ter danos. Engrenagens travadas quebrariam dentes. Molas congeladas em tensão perderiam elasticidade. Nada disso aconteceu. Foi como se o tempo tivesse simplesmente decidido não passar mais por aqui. Como um rio contornando uma pedra, exceto que a pedra eram todas as minhas horas. Vizinhos relataram fenômenos menores nos meses anteriores. Dona Marta, 72 anos, porta ao lado. O gato dele parou de envelhecer. Tinha 15 anos, mas parecia filhote. E sempre dormia exatamente das 3 às 13h30. Todos os dias, como um relógio. Carlos, entregador de gás. Entregava aqui toda quarta. Minha parada durava 10 minutos, mas meu relógio sempre marcava 15, como se 5 minutos extras acontecessem aqui dentro. Crianças da rua. A casa do senhor relógio faz barulho diferente. Não é tic-toc, é tic, 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 com espaços maiores entre os tics. Relatos consistentes de dilatação temporal localizada. Minutos que duravam mais, processos que desaceleravam. Até que, em 14 de fevereiro, pararam completamente. Dr. Almeida, físico teórico aposentado, propôs uma hipótese não publicada. Imagine que o tempo não é um rio uniforme. É um tecido com diferentes tensões. Em certos lugares, sob certas condições, o tecido pode rasgar. Não um buraco negro, um buraco branco temporal. Um ponto onde o tempo não flui para frente nem para trás. Apenas existe. Elias Martel, com sua obsessão por medir o tempo, com 7 relógios constantemente monitorando a passagem dos segundos, pode ter criado um paradoxo de observação. Como na física quântica, observar algo altera seu estado. Observar o tempo obsessivamente pode alterar sua passagem. Até que ele observou tanto que o tempo decidiu não mais ser observado. Em 20 de março de 2018, uma equipe discreta entrou em mim. Trouxeram seu próprio relógio atômico, padrão Césio 133, precisão de 1 segundo em 30 milhões de anos. Colocaram-no na sala de estar, ao lado do pêndulo parado. Iniciaram o experimento às 14 horas. Monitoraram por 24 horas. Resultados extraídos de relatório vazado. Hora 1 às 6, normal.
Hora 7:12, desaceleração de 0,003%. Hora 13:18, desaceleração de 0,087%. Hora 19:24, desaceleração progressiva até 3:16:57. Relógio atômico funciona perfeitamente. 3:17, para. Não falha, para. Como se 3:17 não fosse um horário, mas um estado, um lugar onde relógios vão para não funcionar. O cientista-chefe anotou: é como se 3:17 aqui dentro não fosse um momento no tempo. É o tempo que não acontece, um vazio cronológico. Agora, anos depois, ainda guardo meus 7 silêncios. Os novos donos tentaram, trocaram baterias, deram corda, substituíram mecanismos, sempre o mesmo resultado. Funcionam perfeitamente, até chegarem em 3:17. Então param. Independentemente de quando forem ajustados. É como se 3:17 dentro de mim fosse um abismo temporal. Um minuto que não termina. Uma hora que não passa. E às vezes, nas noites muito silenciosas, quando o vento para e os insetos se calam, os moradores juram ouvir. Não tic-toc, mas um único tic, seguido de um silêncio que parece durar exatamente o tempo que uma eternidade levaria, se pudesse ser medida. Elias Martel nunca foi encontrado. Seu caso está arquivado como desaparecimento não resolvido. Mas sua pesquisa sobre o tempo continua aqui. Em suas anotações, encontrou-se referências a temporal anchors, âncoras temporais, chronostatic points, pontos cronostáticos, the 317 phenomenon, documentado em outras culturas. Um antropólogo identificou lendas similares. Na Irlanda, the still hour, a hora parada. No Japão, toki no tomari, a pausa do tempo. No Brasil indígena, o momento que o sol hesita. Sempre associado a 3 às 4 da manhã. A hora mais quieta. A hora em que o mundo está mais próximo de simplesmente parar. Talvez Elias não tenha desaparecido. Talvez tenha apenas encontrado uma porta que não deveria existir e caminhado para um 3:17 que não termina. Então aqui estou, ainda de pé, ainda guardando meus 7 segredos. Os relógios ainda mostram 13:17 e sempre mostrarão, porque aqui, dentro destas paredes, 13:17 não é um horário que passa. É um lugar onde o tempo descansa, onde os segundos decidem não ser contados, onde os minutos não se importam em ser minutos. E talvez essa seja a verdade mais perturbadora. Não é que o tempo parou aqui, é que aqui descobrimos que o tempo, às vezes, precisa parar, para nos lembrar que ele passa. A casa onde o tempo parou não é uma maldição, é um lembrete, um monumento a um homem que observou o tempo tão de perto, que o tempo o observou de volta e o convidou para uma pausa que ainda dura. O caso Crono 7 permanece aberto, porque enquanto você assiste a este documentário, seu próprio relógio continua marcando, segundo após segundo. Mas pergunte-se, já notou como alguns minutos parecem durar mais que outros? Como certas horas passam voando enquanto outras arrastam-se? Talvez não seja sua percepção. Talvez sejam pequenas rachaduras no tecido do tempo. Momentos onde 3:17 acontece, mesmo que seu relógio diga outra coisa. E então questiono,
Você checou seu relógio durante este vídeo? Tem certeza de que ele ainda está marcando o tempo corretamente? Ou em algum lugar, em alguma casa silenciosa, um relógio parado em 3:17 está esperando que você perceba que o tempo não é tão linear quanto pensamos? Deixe sua teoria nos comentários. O que aconteceu com Elias Martel? Por que exatamente 3:17? Existem outros lugares onde o tempo hesita? E se acredita que alguns mistérios não devem ser esquecidos, mesmo quando desafiam nossa compreensão mais fundamental da realidade? Inscreva-se no Arquivo Secreto, porque o próximo caso, onde outra fronteira do conhecido se revela mais frágil do que imaginávamos, já está aguardando documentação. O próximo arquivo já está aberto.